O conceito de filosofia da história refere-se a uma reflexão filosófica sobre o sentido, a estrutura e os fins da história humana. Trata-se de um campo que busca compreender a história não apenas como um registro cronológico de eventos, mas como um processo dotado de significado, coerência ou direção. A filosofia da história pode ser dividida em dois grandes ramos: filosofia da história especulativa é a tentativa de encontrar um sentido global, uma teleologia, finalidade ou uma lógica interna no curso da história humana. Essa abordagem está presente em pensadores como Agostinho. Em A Cidade de Deus, apresenta a história como o palco da luta entre a cidade de Deus, os eleitos e a cidade dos homens, os mundanos, conduzida pela providência divina rumo ao juízo final. Vico. Em Ciência Nuova, vê a história como um ciclo de eras, divina, heróica, humana, que se repetem. Hegel enxerga a história como o desenvolvimento progressivo da liberdade, guiado pela razão e encarnado no Estado. A história tem uma dialética interna que se realiza no espírito humano. Marx, com uma base materialista, interpreta a história como luta de classes, conduzida por contradições econômicas. Há uma direção, mas ela se dá pelos modos de produção e pela superação do capitalismo. Esses autores acreditam que há uma estrutura inteligível na história, seja divina, racional ou econômica. Filosofia da história, crítica ou analítica, é a reflexão metodológica e epistemológica sobre como conhecemos e interpretamos a história. Trata de questões como: qual é o status da verdade histórica? Qual o papel do historiador na construção do passado? A história é uma ciência ou uma narrativa interpretativa? Nesta vertente se destacam autores como William Dilthey. Diferencia ciências naturais, explicação, das ciências do espírito, compreensão, argumentando que a história exige empatia e interpretação. Benedetto Croce. Toda história é história contemporânea, pois é interpretada a partir das questões do presente. Paul Ricoeur. Discute o tempo histórico, a narrativa e a memória como chaves da experiência histórica. Questiona a ideia de uma história com sentido contínuo, enfatizando rupturas e relações de poder na constituição dos discursos históricos. Síntese: a filosofia da história, portanto, pode ser tanto uma tentativa de descobrir um sentido último nos eventos humanos, quanto uma investigação crítica sobre como construímos e interpretamos o passado. Ela lida com questões como: existe um progresso na história? A história tem um fim, teleologia? Como o historiador reconstrói o passado a partir de vestígios? O que é o tempo histórico? Qual o papel da memória, da linguagem e do poder na escrita da história? Trata-se de um campo interdisciplinar entre a história, a filosofia, a hermenêutica e até mesmo a teologia, conforme o enfoque adotado. A visão histórica das civilizações cosmológicas, tal como analisada por Eric Voegelin em sua obra Ordem e História, caracteriza-se por um modelo cíclico da temporalidade, fundamentado numa profunda analogia entre o cosmos, a sociedade e a ordem política. Essas civilizações concebiam a história humana como um reflexo da ordem do universo, ou seja, do ritmo eterno e recorrente da natureza, das estações, dos movimentos celestes e dos ritos mitológicos. A visão cosmológica do tempo e da história. Em tais culturas, o tempo não é linear nem orientado para um fim escatológico, como nas tradições judaico-cristãs. Ao contrário, ele é cíclico, marcado por rituais de renovação e pela repetição de arquétipos eternos. Voegelin mostra que nessas sociedades, a ordem do mundo, cosmos, e a ordem da cidade ou do império estão interligadas. A estabilidade do mundo humano dependia da manutenção de uma ordem cósmica simbólica, por meio de mitos, rituais, sacrifícios e práticas religiosas. O governante, rei ou sacerdote, era visto como o mediador entre o tempo humano e o tempo eterno, muitas vezes simbolizando ele próprio o eixo que liga o céu e a terra, Axis Mundi. Esse pensamento está presente em várias civilizações. No Oriente Próximo, Mesopotâmia e Egito. Na Mesopotâmia, os mitos de criação, como o Enuma Elish, e os festivais como o Akitu, Ano Novo Babilônico, buscavam restaurar a ordem primordial, anulando simbolicamente o tempo passado e recomeçando o ciclo. O rei era o restaurador da ordem cósmica contra o caos. Sua realeza não era apenas política, mas litúrgica e cósmica.
No Egito Antigo, a noção de Ma'at, ordem, justiça, harmonia, era o princípio que o faraó devia encarnar e preservar, espelhando a constância dos ciclos solares e do Nilo. Nas culturas pré-colombianas, entre os astecas, o tempo era marcado por eras cósmicas sucessivas, os sóis, cada uma das quais terminava em catástrofe e era seguida por uma recriação do mundo. Os rituais de sacrifício humano tinham como função alimentar o sol e preservar o cosmos da destruição. Os maias possuíam um sistema temporal altamente desenvolvido, com calendários cíclicos, como o Tzolk'in e o além da contagem longa, que integrava grandes ciclos históricos. Para os incas, o governante era filho do sol, e o império, o Antinsuyo, estava ordenado a partir do centro sagrado de Cusco, simbolizando um microcosmo do mundo. Na civilização chinesa, a história era também concebida de modo cíclico, por meio da doutrina dos mandatos do céu, segundo a qual as dinastias nasciam, floresciam e decaíam conforme a vontade cósmica. A perda do mandato era visível em desastres naturais e instabilidade social. A ordem imperial deveria refletir a harmonia do Tao, caminho, mantendo o equilíbrio entre o céu, a terra e os homens. A cosmologia do Yin-Yang e dos 5 elementos informava não apenas a medicina e a astrologia, mas também a teoria política e a leitura da história. Elementos comuns entre essas culturas: a repetição ritual garante a ordem e a continuidade. O tempo histórico não é visto como progresso, mas como retorno ao sagrado. O governante ou sacerdote é figura-chave na mediação entre mundo humano e cósmico. O mito de origem é central, funcionando como paradigma normativo eterno. O tempo cíclico é carregado de uma forte dimensão simbólica e religiosa. Considerações finais. Voegelin vê essas civilizações como representantes de uma estrutura simbólica pré-axial, anterior à diferenciação que viria com as religiões e filosofias da era axial, como o judaísmo profético, o budismo, o platonismo ou o confucionismo maduro. Nelas, história e cosmos ainda não se dissociaram, e a legitimidade do poder político depende diretamente da reprodução ritual da ordem do mundo. Assim, seja entre os mesopotâmios, egípcios, astecas ou chineses, a história não é um caminho irreversível para um fim, mas um eterno retorno ao princípio, à origem sagrada do tempo. Durante o que Karl Jaspers chamou de Era Axial, aproximadamente entre os séculos 8 e 3 antes da Era Comum, surgem visões de mundo profundamente transformadoras, que rompem com a estrutura cíclica das civilizações cosmológicas. Nesse novo horizonte espiritual aparece um novo tipo de consciência histórica, que, embora variada entre tradições, compartilha traços como a distinção entre mundo imanente e uma realidade transcendente ou superior. A noção de ruptura com o passado mítico e a possibilidade de transformação do ser humano. A ideia de tempo como movimento ético ou espiritual. Segue a descrição das principais visões sobre o tempo e a história em 4 dessas tradições. Judaísmo profético. Os profetas de Israel, Amós, Isaías, Jeremias, Ezequiel, entre outros, transformam radicalmente a visão histórica. A história não é mais um ciclo natural, é um tempo linear orientado pela vontade de Yahweh, que intervém de modo pessoal e ético na trajetória do povo. Surge a noção de aliança berit entre Deus e Israel. A fidelidade a essa aliança determina bênçãos ou castigos históricos concretos. O tempo é interpretado como drama espiritual. O povo se desvia, Deus envia profetas, há castigo e, eventualmente, restauração. Aponta-se para um futuro messiânico, onde a justiça e a paz reinarão. Isto é, a história caminha rumo a uma plenitude prometida, escatológica. Essa visão inaugura a ideia de que o sentido da história é ético e que o tempo está sob o juízo e a promessa de Deus. Budismo. O budismo parte de uma crítica profunda à existência comum e à ilusão do eu. Sua concepção do tempo está entre o cíclico, samsara, e o transcendente, nirvana. O tempo histórico e existencial é sofrimento, dukkha, pois está submetido à impermanência e à ignorância. A reencarnação insere o indivíduo num ciclo repetitivo de mortes e renascimentos, samsara, condicionado pelo karma. Mas há uma saída. O tempo é superável pela iluminação. O caminho espiritual permite alcançar o nirvana, que é a extinção do sofrimento e da roda dos renascimentos.
A história do mundo tem ciclos cósmicos imensos, mas o foco do budismo não é o progresso histórico coletivo, né? E sim a transformação individual. Portanto, o tempo não é negado, mas superado. Ele é o campo de atuação do despertar, mas não tem valor absoluto. Platonismo. Platão articula uma visão metafísica do tempo e da história, com base na dualidade entre o mundo sensível, mutável, e o mundo das ideias, eterno. O tempo é definido como a imagem móvel da eternidade. O mundo sensível é imperfeito, reflexo de uma realidade superior. A alma humana, presa ao corpo, caiu do mundo das ideias e vive um drama de esquecimento. A história, neste contexto, é decadência ou exílio, mas com a possibilidade de retorno à verdade por meio da filosofia. A missão do filósofo é recordar a anamnese, o que a alma contemplou antes de encarnar e reorganizar a polis segundo a ordem do bem. No platonismo, o tempo e a história têm sentido à medida que apontam para fora de si, para a realidade eterna e inteligível. O progresso histórico é o aperfeiçoamento ético e racional da alma e da cidade. Confucionismo maduro. Com Confúcio, em 1579 Arauvirense e seus continuadores como Mêncio, o confucionismo estabelece a visão ética e sociopolítica do tempo e da história. O tempo é visto como o acúmulo de sabedoria moral transmitida pela tradição e pelos rituais. O passado idealizado, especialmente a dinastia Zhou, fornece o modelo normativo. A história, assim, é o campo da restauração da ordem correta por meio da virtude e da cultura. Confúcio ensina que a sociedade floresce quando o governante pratica a virtude, Ren, e age segundo o caminho Dao. A história não é cíclica no sentido cosmológico antigo, mas também não é linear como no profetismo hebraico. Ela se move por períodos de decadência e reforma moral, conforme o mandato do céu. A história, para o confucionismo, é antes de tudo um campo de responsabilidade ética e aperfeiçoamento coletivo. Conclusão. Essas quatro tradições propõem formas novas de conceber o tempo e a história. O judaísmo profético introduz a história como drama ético linear, com começo, meio e fim. O budismo vê o tempo como ciclo ilusório que pode ser superado por uma iluminação que rompe com o vir a ser. O platonismo propõe uma ascensão espiritual da alma e da sociedade, num tempo que só adquire sentido se refletir o eterno. O confucionismo transforma a história num campo ético de restauração da ordem e da harmonia social. Cada uma dessas tradições rompe com a visão cosmológica anterior ao afirmar que o ser humano é chamado à responsabilidade no tempo e que o mundo histórico, embora imperfeito, pode e deve ser transformado ou transcendido por meio da virtude, da sabedoria ou da revelação. Após as conquistas de Alexandre Magno, inicia-se o mundo helenístico, século IV antes da Era Comum, um período marcado por intensa fusão cultural entre o pensamento grego e as tradições do Oriente Próximo, Egito, Pérsia e mais tarde Roma. Esse ambiente cosmopolita e multicultural deu origem a novas concepções do tempo histórico, da ordem do mundo e do papel do ser humano no cosmos. Nesse longo percurso que vai do helenismo à cristandade tardia, forma-se uma tradição intelectual diversificada, que reinterpretou a filosofia da história a partir de novas categorias, cosmológicas, éticas, escatológicas e metafísicas. Grécia clássica e helenística. História como decadência ou repetição. Na Grécia clássica, com exceção dos autores trágicos e de Hesíodo, que já falava de uma decadência das idades humanas, os historiadores como Heródoto e Tucídides viam a história como um registro racional dos eventos, focando causas humanas e contingentes, sem um sentido último transcendente. No entanto, com a chegada do helenismo, estoicos passam a conceber a história dentro de uma razão cósmica, logos. O universo segue uma ordem racional, e a história dos homens reflete essa ordem. Há uma repetição cíclica dos mundos, destruídos e recriados eternamente. Epicuristas, ao contrário, veem a história como produto do acaso e da matéria. O tempo é infinito, mas desprovido de finalidade. Céticos questionam se há qualquer conhecimento seguro da história e da ordem do mundo. O helenismo produziu uma filosofia da história que oscilava entre visões naturalistas, racionalistas e céticas,
mas também abriu espaço para a busca de sentido existencial, típico de uma época de instabilidade política e crise das polis. Roma e a função civilizadora da história. Com a ascensão de Roma, sobretudo do século I antes até o século III da Era Comum, a história passa a ser vista como a crônica da missão civilizadora de Roma. Autores como Tito Livio e Virgílio, com a Eneida, viam o império como herdeiro da ordem cósmica e da missão moral. Roma seria um instrumento da pax, da lei e da virtude. A história romana adquire um tom quase providencialista, mas ainda dentro de uma estrutura cívica e estoica. O bem comum, a disciplina, o devicium são os motores do progresso. Cícero reforça a ideia de que a história é magistra vitae, mestra da vida, e serve para formar o caráter do cidadão. No entanto, com as guerras civis, o colapso da república e o desencanto com o império, surgem interpretações mais trágicas ou pessimistas. Sêneca e outros estoicos imperiais enfatizam a necessidade de retirada interior e resistência ética ao caos externo. Tácito descreve a história como uma sequência de abusos de poder e corrupção marcada pela decadência moral. Sincretismo religioso e escatologia cristã, para a escatologia cristã. Nesse ambiente helenístico romano, ocorre uma vasta interpenetração de tradições religiosas e filosóficas. As religiões de mistério, eleusina, isíaca, mitraica, introduzem a ideia de salvação individual e renovação espiritual. O platonismo médio e neoplatonismo, Plotino Porfírio, ensinam que a história sensível é sombra do mundo espiritual e que a alma deve ascender pela contemplação do Uno. As escolas judaicas helenísticas, como a de Filon de Alexandria, reinterpretam a história de Israel à luz da filosofia grega, apresentando uma visão da história como peregrinação da alma em direção ao divino. É nesse ambiente que o cristianismo primitivo emerge e desenvolve uma nova visão histórica, baseada na revelação como chave da história, não na razão filosófica pura, no evento único e central da encarnação de Cristo, que divide a história em antes e depois, tempo oportuno e redentor. Na expectativa do juízo final e da consumação escatológica, substituindo o eterno retorno por uma linha com começo, criação, meio, redenção e fim, parousia. Agostinho e a síntese entre história e escatologia. Com Agostinho de Hipona, séculos 4 do 5 da Era Comum, temos a primeira grande filosofia da história cristã, sobretudo em sua obra de Civitate Dei, a Cidade de Deus, escrita após o saque de Roma em 410. Agostinho responde à crise do império com uma distinção entre a cidade dos homens, civitas terrena, marcada pelo amor de si, e a cidade de Deus, orientada ao amor de Deus. A história é linear e providencial, regida pela vontade divina. Mesmo os impérios e as guerras são instrumentos ocultos do plano de Deus. Ele recusa o ciclo eterno dos estoicos e o racionalismo pagão da história como progresso humano. O sentido da história não está no sucesso político ou cultural, mas no drama da salvação, queda, encarnação, redenção e juízo. Agostinho é profundamente influenciado pelo platonismo, mas o reinterpreta. A verdadeira pátria da alma não é o mundo das ideias, mas a Jerusalém celeste. Conclusão. A filosofia da história no mundo antigo evolui de uma visão naturalista e cíclica, cosmológica, para uma visão ética escatológica e redentora. O mundo helenístico permitiu a convergência de múltiplas tradições, grega, romana, oriental e judaica, preparando o terreno para a síntese agostiniana, onde a história assume um sentido transcendente, orientado pela revelação e pela graça divina. A partir de Agostinho, o tempo não é apenas o campo das ações humanas, mas o teatro da salvação universal, onde o destino último da humanidade está em jogo. Durante a Idade Média, a filosofia da história, tal como consolidada por Santo Agostinho, exerceu uma influência profunda e duradoura, sobretudo no Ocidente cristão latino. Contudo, ao lado dessa tradição dominante, marcada por uma visão teológica da história orientada pela providência, pela ideia de salvação escatológica e pela dicotomia entre cidade de Deus e cidade dos homens, continuaram a existir movimentos marginais, paralelos e subterrâneos que influenciaram, tensionaram ou reformularam a cosmovisão histórica em diversas culturas.
Este cenário plural pode ser dividido em três grandes planos: o mundo cristão latino, o mundo islâmico e judeu, e as culturas extra-europeias, orientais e africanas, todos afetados por tensões internas entre tradição e transformação. 1. Mundo cristão latino, hegemonia agostiniana e tensões internas. Durante a Alta Idade Média, séculos 5 a 10, a visão agostiniana da história predomina nos mosteiros, nas crônicas e nas visões apocalípticas. A história é o palco da luta entre o bem e o mal, e os eventos são interpretados como sinais da providência. Contudo, a partir do século XII, com o Renascimento carolíngio e o Renascimento do século XII, novas leituras emergem. Joaquim de Fiore propõe uma divisão trinitária da história: era do Pai, Antigo Testamento; era do Filho, cristianismo institucional; e uma futura era do Espírito, marcada pela liberdade interior e pela superação da Igreja visível. Sua visão escatológica e progressiva inspirará movimentos milenaristas, franciscanos espirituais e heresias apocalípticas. As crônicas monásticas e os anacronismos providencialistas se tornam o gênero historiográfico dominante. A história continua a ser interpretada com base em tipologias bíblicas, exílio, êxodo, Jerusalém, Babilônia, mas cada vez mais é usada para legitimar impérios, reis e cruzadas. O pensamento escolástico, sobretudo em Tomás de Aquino, enfatiza o papel da razão, mas mantém a história subordinada à teologia. A Suma Teológica pouco espaço dá à história humana como processo autônomo. Ao mesmo tempo, surgem críticas à igreja institucional e a tentativas de interpretar o tempo histórico com novos esquemas, como o renascimento do direito romano, a redescoberta de Aristóteles e os esforços de sistematização do saber. 2. Mundo islâmico e judaico, interpretações críticas e racionais da história. Fora da cristandade latina, pensadores do mundo islâmico e judeu oferecem interpretações mais empíricas, racionais ou críticas da história. Ibn Khaldun, século XIV, em sua Muqaddimah, desenvolve uma verdadeira sociologia histórica. Para ele, a história segue ciclos de ascensão e decadência de dinastias, baseados na força do grupo Azabia e nas condições econômicas e culturais. Critica o uso acrítico de fontes e busca leis gerais da civilização. Antecipou, em muitos aspectos, teorias modernas da história. Maimônides, século XII, dentro do judaísmo, tenta conciliar a razão e revelação, e sua leitura da história é fortemente influenciada pela filosofia aristotélica, ainda que conserve um fundo escatológico messiânico. Os pensadores muçulmanos como Al-Farabi, Avicena e Averroes não escreveram histórias filosóficas no modelo cristão, mas forneceram instrumentos racionais e metafísicos que influenciarão posteriormente a escolástica europeia e as primeiras críticas aos dogmas históricos cristãos. 3. Culturas orientais e africanas, permanência de cosmologias e mutações. Enquanto o Ocidente cristão constrói sua narrativa histórica sob o signo da salvação, outras culturas mantêm ou reformulam suas cosmologias tradicionais, mas também sofrem transformações. Na China, o confucionismo imperial, sobretudo sob o Song, século X aos III, promove uma história cíclica de dinastias, mas com forte ênfase na responsabilidade moral e ética do governante. O tempo é modelado por ciclos do mandato do céu, mas surgem também tendências historicistas e enciclopedistas, como Sima Guang e Jushi. No Japão medieval, o budismo e o shintoísmo convivem com concepções históricas místicas, onde a decadência, Mappo, do ensinamento de Buda gera expectativas de renascimento espiritual futuro. A história não é progresso linear, mas alternância de eras kármicas. Na África subsaariana, especialmente nos impérios saelianos, Gana, Mali e Songhai, a oralidade predomina. A história é transmitida pelos griots, que mesclam memória mítica e eventos históricos, sem uma filosofia da história sistemática, mas com forte presença do sagrado. Nas Américas pré-colombianas, ainda vigia a visão cosmológica cíclica, maias, mexicas, incas, mas o contato iminente com os europeus em breve causará rupturas traumáticas. As vésperas da Idade Moderna, sinais de mudança. Entre os séculos XIV e XV, uma série de transformações anuncia o fim da cosmovisão medieval agostiniana e a abertura para novas leituras da história. A Peste Negra, 1037-351, abala a fé na providência e na ordem do mundo. Os humanistas do Renascimento, Trarca, Bruni e Valha,
redescobrem os outros clássicos e propõem uma história baseada na dignidade humana, nos feitos seculares, no Studia Humanitatis. A valorização da história política e biográfica substitui a narração providencialista. A queda de Constantinopla, 1453, as grandes navegações e a imprensa provocam um alargamento do mundo, acelerando o tempo e provocando novas dúvidas sobre a centralidade da Europa e da história sagrada. Conclusão. Embora Agostinho tenha fornecido a matriz dominante da filosofia da história medieval com sua estrutura linear, escatológica e providencial, o mundo medieval nunca foi monolítico. Sob a superfície dessa narrativa cristã, tradições alternativas floresceram, algumas com raízes antigas, outras prenunciando o mundo moderno. Às vésperas da Idade Moderna, essa pluralidade latente se intensificaria, abrindo caminho para uma revolução na consciência histórica, que poria o homem e não mais Deus no centro do tempo e da história. A partir da Idade Moderna, especialmente com o Renascimento, o Iluminismo e o idealismo alemão, a filosofia da história entra numa fase especulativa mais intensa, ao reinterpretar profundamente o papel do tempo, da razão e da ação humana na construção da história. Essa nova abordagem rompe com a visão teológica medieval, herdeira de Agostinho, e passa a enxergar a história como processo racional, autônomo e muitas vezes progressivo. Essa fase especulativa da filosofia da história se caracteriza por três elementos centrais. 1. A descoberta do sujeito histórico. O homem deixa de ser apenas um instrumento da providência divina para tornar-se o agente central da história. 2. A busca por uma lógica ou racionalidade na história. Busca-se um sentido interno ao devir histórico, não mais transcendência divina, mas razão imanente. 3. A tentativa de captar totalidades. A história não é mais apenas um relato de eventos, mas um sistema inteligível, com estrutura, etapas, direção e finalidade. A seguir, os principais marcos dessa evolução na Idade Moderna. Renascimento, séculos XIV e XVI. A redescoberta do tempo humano. O humanismo renascentista recoloca o homem como centro da experiência histórica, com autores como Petrarca, Leonardo Bruni, Lorenzo Valla e Maquiavel. A história passa a ser tratada como um campo autônomo de ação humana. Em Maquiavel, por exemplo, a história revela as leis da fortuna e da virtude. Há um retorno à antiguidade como modelo, mas com ênfase na eficácia política e na repetição de padrões de poder, uma espécie de ciclo histórico secularizado. Reforma e Contra-Reforma, a história como campo da verdade religiosa. Para Lutero e os reformadores, a história é palco da luta entre a palavra de Deus e a corrupção da Igreja. Ressurge a ideia de história salvífica, mais centrada na Escritura. A Contra-Reforma mantém a estruturana, mas busca reapropriar-se da história da Igreja como instrumento apologético. Neste período, há um conflito entre narrativas providencialistas, católicas e protestantes, e o nascente olhar crítico e secularizante da história. História como progresso da razão. A filosofia da história ganha corpo como reflexão sistemática e especulativa sobre o curso da humanidade. Voltaire inaugura o uso do termo philosophie de l'histoire e busca compreender a história para além de reis e batalhas, valorizando a cultura, os costumes e a razão. Condorcet, em sua Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, propõe uma história linear e progressiva, orientada pelo avanço da razão, da ciência e dos direitos humanos. A humanidade caminha em direção à emancipação. Os enciclopedistas veem a história como instrumento de crítica ao passado religioso e monárquico, afirmando o iluminismo histórico da razão. Essa visão assume que a história tem um sentido interno, o progresso, e que esse sentido pode ser compreendido racionalmente. Idealismo alemão, século XIX. A filosofia da história como sistema metafísico. A fase especulativa atinge seu auge com os idealistas alemães que formulam sistemas filosóficos totais, nos quais a história é vista como o processo dialético da autoconsciência, da liberdade ou do espírito. Kant. Em seu ensaio Ideia de uma História Universal de um ponto de vista cosmopolita, Kant propõe que a história tem um desenho racional oculto, e que a razão,
mesmo sem controle aparente, dirige a humanidade para uma ordem moral e jurídica universal. Ele introduz a noção de que o mal e o conflito, a insociável sociabilidade, são instrumentos do progresso ético da humanidade. Fichte desenvolve uma visão teleológica. A história é o campo de realização da liberdade. A nação, especialmente a alemã, teria um papel histórico providencial como portadora do espírito. A abnegação e especulação especulativa da filosofia da história. Em suas lições sobre a filosofia da história, Hegel afirma que a história é a autorrevelação do espírito, Geist, no tempo. O espírito se realiza dialeticamente, tese, antítese, síntese, passando por formas culturais e políticas que expressam diferentes graus de liberdade. Para Hegel, a história universal é racional. Tudo que é real é racional. Tudo que é racional é real. A história caminha para a consciência plena da liberdade, que se encarna no Estado moderno. Conclusão: na Idade Moderna, a filosofia da história especulativa emerge como um esforço para interpretar o todo do processo histórico, não mais como palco da intervenção divina, mas como uma estrutura inteligível ordenada por leis racionais ou dialéticas. Essa virada especulativa expressa a emancipação da razão histórica em relação à teologia. A crença no progresso da humanidade, mesmo que por meio de contradições. O surgimento do homem moderno como sujeito histórico universal. É esse projeto que dominará grande parte do século XIX até ser criticado pelas correntes historicistas, existencialistas e desconstrutivistas do século XX. A filosofia da história crítica ou analítica é o ramo da reflexão filosófica que não busca descobrir um sentido metafísico ou teleológico da história, como fazem as abordagens especulativas, mas sim analisar os fundamentos, métodos e pressupostos da prática historiográfica. Em vez de perguntar qual é o fim da história, ela questiona como o conhecimento histórico é possível, o que distingue a história de outras ciências, qual o papel da narrativa, da linguagem e da interpretação na história. Essa abordagem se desenvolve, sobretudo, a partir do século XIX, com os historicistas alemães, e se consolida no século XX, com o avanço da epistemologia, da linguística e da hermenêutica. Ela se desdobra em diversas vertentes, mas todas compartilham a recusa de estruturas totalizantes e de leis universais da história. Características centrais da filosofia da história crítica. 1. Reflexão sobre o conhecimento histórico. Investiga a epistemologia da história. Quais são as condições de possibilidade para que se conheça o passado? Analisa o papel da evidência, das fontes, do testemunho, da interpretação e da seleção de fatos. Questiona o estatuto de verdade do discurso histórico. É ciência? É narrativa? É arte? Historicismo, desenvolvido por autores como Leopold von Ranke, que afirma que a tarefa do historiador é mostrar como realmente foi, wie es eigentlich gewesen. Valoriza o contexto próprio de cada época. Cada época é válida por si mesma e não deve ser julgada segundo critérios modernos. Rejeita sistemas totalizantes, como os de Hegel ou Marx, defendendo a singularidade dos eventos históricos. Hermenêutica. Com autores como William Dilthey, surge a ideia de que a história deve ser compreendida e não explicada, pois lida com seres humanos, valores e sentidos. O historiador não é neutro, mas participa de um círculo hermenêutico, onde interpretação e pré-compreensão se alimentam mutuamente. 4. Crítica da narrativa histórica. No século XX, autores como Hayden White e Paul Ricoeur destacam que a história é uma forma de narrativa estruturada e que suas formas retóricas, metáfora, enredo, escolha temporal, influenciam a compreensão do passado. A história, portanto, não é uma simples reprodução dos fatos, mas uma reconstrução interpretativa mediada por linguagem e estilo. 5. Problematização do tempo histórico. Em Tempo e Narrativa, e Koselleck, em Futuro Passado, investigam os diferentes regimes temporais da história: cronologia, duração, evento, expectativa, memória. O tempo histórico não é homogêneo. Há tempos cruzados, expectativas frustradas, ritmos diversos entre história política, cultural, econômica. 6.
Crítica ideológica da história. Inspirada em Marx, Nietzsche e Foucault, essa vertente crítica destaca o papel das relações de poder, dos discursos e das ideologias na construção do passado. A história não é neutra, ela reflete interesses, omissões, silenciamentos. Michel Foucault, por exemplo, propõe uma genealogia que substitui a continuidade aparente da história por rupturas, exclusões e estratégias de poder. Principais autores e contribuições: fundador do historicismo empírico, Wilhelm Dilthey, defende a compreensão nas ciências humanas. Benedetto, toda a história é história contemporânea, feita a partir das perguntas do presente. Karl Popper, crítica às profecias históricas e aos historicismos dogmáticos. Distingue entre o fato histórico e a explicação interpretativa. Hayden White, a história é estruturada como literatura. O enredo molda a inteligibilidade. Paul Ricoeur destaca a mediação entre tempo vivido e tempo narrado. Analisa os conceitos históricos, como revolução, progresso, como categorias em disputa. Michel Foucault propõe a arqueologia e genealogia do saber como crítica à história, como discurso de verdade. Conclusão. A filosofia da história crítica não pergunta para onde vai a história, mas como e por que narramos a história como a narramos. Ela desconstrói certezas do passado e examina os dispositivos teóricos, metodológicos e linguísticos que moldam o conhecimento histórico. Ao fazer isso, revela que o passado não é um dado bruto, mas uma construção sempre situada, disputada e impregnada de sentido, e por isso mesmo essencial para compreendermos o presente. O historicismo é uma corrente filosófica e metodológica que surgiu entre os séculos XVIII e XIX, especialmente na Alemanha, e que se desenvolveu como uma resposta tanto ao racionalismo universalista do Iluminismo, quanto aos sistemas especulativos idealistas, como o de Hegel. Seu princípio fundamental é que todos os fenômenos humanos devem ser compreendidos a partir de seu contexto histórico específico, ou seja, que a história é o fator determinante na constituição das ideias, valores, instituições, culturas e significados. Princípios centrais do historicismo. Individualidade histórica. Cada época, cultura ou evento possui sua lógica própria, irredutível a modelos gerais. Contextualismo radical. Não se deve aplicar categorias universais ou abstratas ao passado. É preciso entendê-lo em seus próprios termos. Desconfiança das leis universais da história. Rejeição do modelo progressivo, teleológico e racionalista típico de Hegel ou do Iluminismo. ênfase na compreensão. O conhecimento histórico requer empatia, reconstrução de sentidos e não apenas explicação causal. Principais expoentes do historicismo: Battista Vico, 1668-1944, Scienza Nuova. Embora anterior ao termo historicismo, Vico é considerado um precursor. Na Scienza Nuova, defende que os homens podem conhecer a história porque foram eles que a fizeram. O verdadeiro Elktum. Propõe um modelo cíclico das sociedades, eras divina, heróica e humana, onde a cultura e o pensamento mudam com o tempo. Vico valoriza os mitos, a linguagem e a imaginação popular como formas legítimas de conhecimento. Ideias para uma filosofia da história da humanidade. Herder propõe uma das primeiras visões historicistas sistemáticas. Recusa o modelo iluminista universal de progresso e defende que cada povo tem seu espírito próprio, o Geist, que se manifesta na linguagem, na cultura, na religião e na arte. A história, para Herder, é plural, orgânica e deve ser entendida a partir de dentro das culturas. Leopold von Ranke, 1756. História dos povos latinos e germânicos. História universal. Ranke é o fundador da historiografia científica moderna e símbolo do historicismo empírico. Sua máxima famosa era mostrar como realmente foi, wie es eigentlich gewesen. Para ele, a tarefa do historiador é construir fielmente o passado e a partir das fontes, sem julgá-lo ou explicá-lo teleologicamente. Valoriza o documento, a crítica das fontes e a imparcialidade. Rejeita grandes sistemas filosóficos e vê cada época como válida por si mesma. Wilhelm Dilthey, 1873-1911. Introdução às Ciências do Espírito.
Construção do mundo histórico nas ciências do espírito. Dilthey amplia o historicismo ao campo das ciências humanas, Geisteswissenschaften. Ao contrário das ciências naturais, que explicam erklären, as ciências humanas devem compreender, verstehen, os sentidos e significados da ação humana. O método histórico exige empatia, reconstrução da experiência interna e reconhecimento do contexto vital do sujeito. Introduz a noção de círculo hermenêutico. A parte é entendida pelo todo e o todo pela parte. Benedetto Croce, 1952, Teoria e História da Historiografia, Filosofia da Prática. Croce retoma Hegel, mas em chave historicista. Para ele, toda história é história contemporânea. O historiador projeta perguntas atuais sobre o passado. A história não é uma ciência, mas uma forma de conhecimento prático baseada em juízos de valor e intuição. Rejeita a neutralidade absoluta e defende que a compreensão do passado é sempre parcial, condicionada pelos valores do presente. Friedrich Meinecke. A ideia de razão de Estado na história moderna. Historicismo e o mundo moderno. Meinecke propõe um historicismo moderado que busca integrar o respeito à individualidade dos eventos com uma atenção às ideias gerais que moldam a história. Reconhece o valor das grandes categorias, como Estado, nação, razão de Estado, mas defende que elas sempre emergem de contextos particulares. Em sua obra Historicismo e o Mundo Moderno, 1936, procura conciliar o historicismo com a crise das certezas do século XX. Críticas ao historicismo. O historicismo foi criticado por diferentes correntes. Karl Popper, em A Miséria do Historicismo, o acusou de alimentar doutrinas totalitárias ao sugerir que é possível prever o curso da história. Os positivistas lógicos rejeitaram sua ênfase em juízos de valor e intuições. Marxistas e estruturalistas o criticaram por sua fragmentação do real e recusa de estruturas mais amplas, classe, modo de produção, inconsciente social. Conclusão. O historicismo representa uma revolução metodológica e filosófica no modo de pensar a história. Contra os modelos universalistas e teleológicos, ele afirma a singularidade do tempo histórico, a importância da cultura e a necessidade de compreensão empática. Ainda hoje, muitos dos seus princípios, como a crítica das fontes, o respeito ao contexto e a desconfiança de sistemas totalizantes, permanecem no cerne da boa prática historiográfica. A hermenêutica, no contexto da filosofia da história, é uma corrente que enfatiza que todo ato de conhecimento histórico é também um ato de interpretação, e que o historiador jamais é um observador puramente neutro. Ao contrário do positivismo ou do empirismo historicista, como o de Leopold von Ranke, que acreditavam na possibilidade de reconstituir os fatos como realmente aconteceram, a hermenêutica afirma que o historiador inevitavelmente projeta perguntas, valores, horizontes e sentidos sobre o passado. O passado por si só não fala, é interpretado. Essa tradição se enraiza em antigos problemas da interpretação de textos, especialmente bíblicos e jurídicos, mas a partir do século XIX se torna um campo filosófico autônomo e profundo, sobretudo com a obra de Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer e Paul Ricoeur. Princípios centrais da hermenêutica histórica. 1. Toda compreensão é interpretativa. Não há acesso imediato e transparente ao passado. O que temos são vestígios, documentos e narrativas que precisam ser interpretados a partir de um horizonte de sentido atual. 2. O historiador está inserido no tempo. Ele pertence a uma tradição, uma cultura, uma linguagem. Isso significa que sua leitura do passado está condicionada por seu presente, mas não de forma arbitrária, e sim como parte de um processo dialógico entre passado e presente. 3. O círculo hermenêutico. Compreensão e interpretação não são lineares. Para compreender uma parte, um fato, um documento, é preciso remeter ao todo, contexto, época, cultura e vice-versa. Esse movimento circular é constitutivo do processo histórico de compreensão. 4. Fusão de horizontes, Horizontverschmelzung. Segundo Gadamer, a interpretação histórica é o encontro entre dois horizontes, o do passado e o do presente. A verdade histórica surge no diálogo entre as temporalidades e não na submissão de um tempo ao outro. Principais autores da hermenêutica histórica.
Introdução às Ciências do Espírito. Foi o primeiro a sistematizar a diferença entre as ciências naturais, que explicam, e as ciências do espírito, que compreendem. A história, para ele, não é feita de leis causais, mas de experiências humanas vividas, ervas, que precisam ser reconstruídas com empatia e imaginação. O historiador reconstitui sentidos e não apenas fatos externos. Ser e tempo. Embora não tenha escrito sobre historiografia, sua ontologia do ser no tempo influenciou fortemente a hermenêutica histórica. Para Heidegger, compreender é sempre um projeto interpretativo lançado no tempo, e o passado só se torna compreensível a partir das perguntas que emergem da existência presente. Hans-Georg Gadamer, Verdade e Método. Gadamer usa a ideia de neutralidade do intérprete. Toda interpretação é marcada por pré-compreensões, Vorurteile, prejuízos, que fazem parte de nossa historicidade. O historiador não descobre verdades absolutas no passado, mas constrói um diálogo com a tradição. Introduz a ideia de fusão de horizontes. O passado só se revela quando encontra o horizonte de expectativas do presente. Paul Ricoeur. Tempo e narrativa, a memória, a história, o esquecimento. Ricoeur associa a história à narração. O tempo humano só se torna inteligível por meio da narrativa. O historiador organiza eventos num enredo que dá coerência, causalidade e sentido. Distingue entre três fases: a documentação, trabalho com as fontes, a explicação, organização dos dados e a narrativa, construção do discurso histórico. Enfatiza que o historiador é um mediador entre o passado ausente e o presente ativo, e que a história é sempre uma reconstrução provisória. Consequências e desdobramentos da hermenêutica na historiografia. Crítica à objetividade absoluta. A história não é um espelho do passado, mas uma interpretação situada. Valorização do papel do historiador como sujeito. Sua linguagem, seus valores, suas categorias teóricas influenciam a forma como o passado é reconstruído. ênfase na linguagem. A escrita da história é formadora de sentido, não apenas um reflexo neutro dos fatos. Reabilitação da narrativa. Contar histórias é uma forma legítima de pensar a história, pois é assim que o tempo humano se organiza em sentido. Memória e identidade. A história é também uma prática de memória coletiva, que envolve disputas de interpretação, silêncios, esquecimentos e representações. Conclusão. A hermenêutica histórica introduz uma virada epistemológica profunda. Em vez de pretender uma história como ela foi, ela reconhece que o passado só existe enquanto interpretado. O historiador não é um cronista imparcial, mas um agente histórico que interpreta o tempo a partir do seu próprio lugar no mundo. Essa abordagem valoriza a complexidade do ato histórico e faz da história um campo de diálogo entre tempos, culturas e sentidos, onde o passado não é um depósito de fatos, mas um espaço aberto de significações. Na atualidade, as análises históricas e filosofias da história, mais relevantes no meio acadêmico, afastam-se das grandes narrativas teleológicas, como o progresso da razão ou a realização do espírito, e assumem uma postura crítica, pluralista, reflexiva e interdisciplinar. A ênfase recai sobre a linguagem, a memória, o poder, a multiplicidade dos tempos históricos e a crítica epistemológica da própria escrita da história. A seguir, apresento as principais linhas de pensamento e figuras centrais que moldam a filosofia da história contemporânea. Hermenêutica crítica e narrativa, Frank Kent. A tradição hermenêutica permanece forte, agora com maior atenção à linguagem e à narrativa como constitutivas da consciência histórica. Paul Ricoeur, em Tempo e Narrativa e a Memória, a História e o Esquecimento, articula uma filosofia da história como mediação entre o tempo vivido e o tempo narrado. Para ele, o historiador refigura o passado a partir de estruturas narrativas que tornam o tempo compreensível. Frank Ankersmit propõe a noção de representação histórica como algo que não traduz diretamente o passado, mas o reconstrói discursivamente. Ele distingue entre experiência histórica e representação e adota uma postura relativista moderada
influenciada por estética e teoria da linguagem. 2. Pós-modernismo e desconstrução. Inspirados pelo estruturalismo, pela crítica literária e por autores como Foucault e Derrida, pensadores pós-modernos questionam a possibilidade de uma história objetiva e coerente. Argumenta em Meta-History que os historiadores estruturam seus relatos como formas literárias, tragédia, comédia, romance, sátira, e que a forma narrativa precede o conteúdo explicativo. A historiografia, portanto, é inseparável da retórica e da ficção. Keith Jenkins, em Rethinking History, propõe que não há uma história em si, mas apenas múltiplas narrativas construídas por sujeitos inseridos em contextos ideológicos. A história é sempre escrita do presente. História conceitual e temporalidade múltipla. Koselleck, da escola de Bielefeld, propôs uma análise dos conceitos históricos, como revolução, estado, progresso, e introduziu a noção de estratos temporais diferentes. Em Futuro Passado, Koselleck mostra como, na modernidade, ocorre uma dissociação entre a experiência e a expectativa, inaugurando uma nova forma de pensar o tempo histórico, mais aberta, dinâmica e tensionada. Ele desenvolve a ideia de que os conceitos carregam camadas históricas de sentido e que a linguagem política transforma-se ao longo do tempo de maneira estruturada, porém imprevisível. 4. História social do tempo e da memória. Pierre Nora, François Hartog, Aleida Assmann. O foco aqui está nas formas como sociedades constroem, narram, institucionalizam e disputam suas memórias coletivas. Pierre Nora, com a coleção Les Lieux de Mémoire, mostra como a modernidade substitui a memória viva por lugares de memória, monumentos, arquivos, rituais que servem como âncoras identitárias. François Hartog propõe a noção de regimes de historicidade, formas pelas quais as sociedades articulam passado, presente e futuro. O atual seria o presentismo, um tempo em que o presente se hipertrofia e o futuro se esvazia. Aleida Assmann, especialista em memória cultural, mostra como as sociedades produzem memória canônica e memória crítica, e como o esquecimento seletivo molda o imaginário histórico. Crítica Pós-Colonial e Epistemologias do Sul, Dipesh Chakrabarty e Boaventura de Souza Santos. A crítica pós-colonial denuncia o eurocentrismo da historiografia moderna e propõe novas formas de narrar o tempo e o passado desde a periferia do sistema mundo. Em Provincializing Europe, propõe descentrar as categorias ocidentais como modernidade, Estado e história universal e valorizar outras formas de experienciar o tempo, como o tempo mítico ou ancestral, presente em culturas não ocidentais. Boaventura de Souza Santos, com a proposta das epistemologias do Sul, defende a valorização de saberes tradicionais, indígenas e africanos, que não se encaixam na racionalidade histórica moderna ocidental. 6. Ontologias e virada material, Bruno Latour, Matthew Morton e Serres. Com a crise ecológica e a crítica da modernidade, alguns pensadores propõem ontologias históricas alternativas, que superam a separação entre natureza e cultura. Bruno Latour, ao questionar a modernidade em Nunca Fomos Modernos, propõe uma história mais simétrica entre humanos e não humanos, onde objetos, tecnologias e ecossistema têm agência. A história do Antropoceno, como em Dipesh Chakrabarty e Timothy Morton, coloca o planeta e o clima como agentes da história e desafia a narrativa linear do progresso. 7. História digital, Big Data e inteligência artificial. Nos últimos anos, o campo da história passou a integrar novas ferramentas e desafios trazidos pela tecnologia. O uso de bases de dados massivos permite reconfigurar abordagens quantitativas e visuais, mas também levanta questões sobre a autoria, curadoria e interpretação dos dados. Ferramentas de IA e algoritmos exigem uma reflexão filosófica sobre a automatização da memória e da narrativa histórica. Conclusão. A filosofia da história contemporânea caracteriza-se por desconfiança das grandes narrativas universais, ênfase na pluralidade de tempos e vozes, centralidade da linguagem, da narrativa e da memória, crítica epistemológica e política da escrita da história, abertura a outras cosmologias temporais, pós-coloniais, ambientais, indígenas,
Trata-se de um campo aberto, plural e autocrítico, que reconhece que não há uma história única do passado, mas múltiplas formas, humanas, políticas, culturais e existenciais de dar sentido ao tempo e à experiência.